segundo ano do ensino médio, aula de expansão, material número 14, a capital insalubre, higienismo e revolta da vacina. Esse é o título do material, como vocês observam. Vamos aqui direto para conteúdos e objetivos. Conteúdo: revolta da vacina, higienismo, exclusão e ausência de cidadania. Objetivos: compreender a exclusão e marginalização de grupos da população na Primeira República no Brasil e as suas relações com as políticas higienistas adotadas durante o período. Analisar as motivações e as causas da revolta da vacina, considerando fatores sociais, culturais e políticos. Analisar a luta pelos direitos individuais, participação política e cidadania, estabelecendo relações com a resistência às ações sanitárias do contexto. Então, para começar, por que ainda hoje as pessoas têm medo ou hesitam em tomar vacinas obrigatórias? Aqui a gente tem uma charge. Charge ridiculariza a obrigatoriedade da vacina antivariólica, representada como o espeto obrigatório. A revista A Avenida, 1904. Acervo da Casa Oswaldo Cruz. O Brasil voltou em 2019 a ter casos de sarampo. Antes desse ressurgimento, o país havia passado quase 2 décadas registrando alguns poucos casos importados da doença. O medo das vacinas não é novo no Brasil. É até mais antigo do que a célebre revolta da vacina, de 1904. O país viveu um drama sanitário do mesmo tipo no decorrer do século XIX. A doença em questão era a varíola, hoje erradicada do mundo. Apesar de os governos de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II terem oferecido a vacina gratuitamente aos súditos, muitos fugiam dos vacinadores, o que contribuía para que as epidemias de varíola fossem recorrentes, devastadoras. Rio de Janeiro, o cenário. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil no início do século XX, sendo a cidade mais populosa, uma das mais ricas e centro político do país. Apesar de ostentar riqueza, também tinha problemas sociais e de habitação. A população mais pobre vivia em casas precárias, em espaços como cortiços, onde água, esgoto não chegavam adequadamente e a ventilação era comprometida. Em locais como esses, espalhavam-se tuberculose, hanseníase, sarampo, tifo. A cidade enfrentou também pandemias de febre amarela, varíola e peste bubônica. Os agentes das mudanças sanitárias. O presidente do Brasil era Rodrigues Alves, de 1902 a 1906, que deixou Pereira Passos, o prefeito do Rio, atuar livremente para resolver os problemas sanitários e urbanísticos da cidade. Num verdadeiro bota abaixo. Pereira Passos mandou demolir casas, expulsou as populações pobres para os morros e moradias ainda mais precárias. O prefeito teve ainda um importante aliado, o médico sanitarista Oswaldo Cruz. As medidas de Oswaldo Cruz. O médico tornou-se a figura mais famosa das medidas sanitárias, pois criou medidas drásticas para acabar com as epidemias. Com as brigadas mata-mosquitos, os funcionários da saúde entravam nas casas para desinfetar e matar mosquitos. Além disso, houve campanha para extermínio de ratos, que transmitem a peste bubônica. O lixo deveria ser recolhido, incentiva-se a população a caçar ratos e espalhou-se raticida pela cidade. Para acabar com a varíola, instituiu-se a vacina obrigatória. As críticas a Oswaldo Cruz, o Luís XIV da seringação. Pela imprensa, podemos encontrar inúmeras críticas bem-humoradas e ácidas, como essa ao lado. Aqui, Oswaldo Cruz é comparado ao rei Luís XIV, símbolo do poder absolutista na França da Idade Moderna. Em vez de ser o Rei Sol, como Luís XIV, era o rei da seringação, em lugar de dizer o Estado sou eu, Oswaldo Cruz diria essa bagunça sou eu, na sua mão, em vez de um cetro, segurava uma vassoura, na outra mão, que deveria ter a espada, uma seriga. Todo mundo escreve. Leia os textos historiográficos e ouça a música nos slides a seguir para realizar sua reflexão.
Que tipo de reações as pessoas tiveram diante das medidas sanitárias e higienistas adotadas pelo governo do Rio de Janeiro na primeira década do século XX? Registre suas hipóteses. Fonte 1. As campanhas de Oswaldo Cruz e a vacina obrigatória. Em junho de 1904, foi submetido ao Congresso o projeto de lei reinstaurando a obrigatoriedade da vacinação e revacinação contra a varíola em todo o território da República, com cláusulas rigorosas que incluíam multas aos refratários e a exigência de atestado para matrículas em escolas, acesso a empregos públicos, casamentos, viagens, etc. Recrudesceu, então, a oposição ao governo, tendo como alvos o general Mata-Mosquitos e o Bota Abaixo. Os debates exaltados no Congresso foram acompanhados por intensa agitação extraparlamentar promovida pelo apostolado positivista, por oficiais descontentes do exército, monarquistas e líderes operários. A lei da vacina obrigatória foi aprovada em 31 de outubro de 1904. Quando os jornais publicaram, em 9 de novembro, o esboço do decreto que ia regulamentar o Código de Torturas, a cidade foi paralisada pela revolta da vacina por mais de uma semana. Fonte 2. As ações sanitárias e a população. Oswaldo Cruz criou as Brigadas Mata-Mosquitos, grupos de funcionários do serviço sanitário que, acompanhados de policiais, invadiam as casas, e tinham até mesmo autoridade para mandar derrubá-las nos casos em que as considerassem uma ameaça à saúde pública, para a desinfecção e extermínio dos mosquitos transmissores da febre amarela. Para acabar com os ratos, transmissores da peste bubônica, mandou espalhar raticida pela cidade e tornou obrigatório o recolhimento do lixo pela população. E, finalmente, para erradicar a varíola, lançou a vacinação obrigatória. Os moradores da cidade, principalmente aqueles dos bairros mais pobres, estavam revoltados com a perda de suas casas, a truculência dos mata-mosquitos e assustados com as notícias divulgadas pelos jornais de oposição sobre os supostos perigos da vacinação. Os alvos eram o prefeito, o Bota Abaixo e Oswaldo Cruz, o general Mata-Mosquitos. O projeto de regulamento da vacina obrigatória, por sua vez, foi apelidado Código de Torturas. Então na fonte 3 a gente tem a música, aqui o QR Code para que vocês possam acessar e escutar a música criada na época. Aqui eu vou ler o trecho para vocês, abre aspas. Anda o povo acelerado, com horror à palmatória, por causa dessa lembrança da vacina obrigatória. Os manatas da Sabença estão teimando dessa vez, querem meter o ferro a pulso, bem no braço do freguês. Bem no braço do Zé Povo, chega o tipo e logo vai, enfiando aquele troço, a lanceta e tudo mais. Mas a lei manda que o povo e o coitado do freguês vá gemendo na vacina ou então vá pro xadrez. Esse é o trechinho da letra, vocês podem escutar na íntegra aqui, acessando pelo QR Code. Correção. Que tipo de reações as pessoas tiveram diante das medidas sanitárias e higienistas adotadas pelo governo do Rio de Janeiro na primeira década do século XX? A vacinação obrigatória e as medidas higienistas foram engendradas como parte dos esforços do governo republicano no combate da insalubridade da capital federal, foco de doenças como a varíola, febre amarela e peste bubônica. O médico, Oswaldo Cruz, desempenhou um papel importante na implementação de medidas sanitárias. No entanto, alguns parlamentares, a imprensa e parte da população consideravam as ações do governo invasivas, truculentas e prejudiciais aos seus interesses, inclusive por serem contrárias aos seus códigos morais. Dessa forma, a vacinação obrigatória e as medidas higienistas foram recebidas como uma violação dos direitos individuais, observando-se a truculência dos agentes de saúde e os supostos perigos da vacinação, além da descrença na eficácia, já que a população possuía suas práticas tradicionais de lidar com doenças. A mídia desempenhou um papel significativo na disseminação de informações e opiniões contrárias à vacinação obrigatória, aumentando o medo e a desconfiança da população. Assim, Oswaldo Cruz acabou sendo apontado como inimigo do povo em discursos proferidos no parlamento da então capital federal, o Rio de Janeiro.
reflexo das ruas, de uma população receosa com as medidas sanitárias adotadas pelo então diretor de Saúde Pública, nomeado pelo presidente Rodrigues Alves. As críticas a Oswaldo e suas iniciativas pularam das ruas e dos debates políticos para os jornais, atingindo tom jocoso e irônico não apenas em caricaturas. O mesmo ocorreu no universo da música, gerou modinhas de carnaval e é material conhecido do público até hoje. Resistência popular. A chamada Revolta da Vacina, ou Quebra-Lampiões, ocorreu em novembro de 1904. Militares e populares se revoltaram por terem suas casas invadidas pelos agentes sanitários e serem obrigados a adotar medidas que consideravam prejudiciais à sua saúde, como tomar vacinas. Em 31 de outubro de 1904 foi aprovada a Lei nº 1261, que tornava obrigatória a vacinação contra a varíola. Em 9 de novembro a lei foi regulamentada. Charge mostra a resistência popular à vacina obrigatória. O Malho, 1904, Biblioteca Nacional Digital. As batalhas da Revolta da Vacina. No dia seguinte à regulamentação da Lei da Vacina, entre os dias 10 a 16 de novembro de 1904, a cidade ficou agitada com protestos e quebradeiras. As forças policiais enfrentaram a população. O saldo foi de mais de 900 pessoas presas, 110 feridas e 30 mortas. Diante disso, o governo revogou a vacina obrigatória e decretou o estado de sítio na capital do país. Bom, aqui nesse QR Code vocês têm mais um vídeo do canal da Lili referente à revolta da vacina. É interessante assistir. Vamos avançar aqui sobre a leitura do conteúdo. Leia as fontes nos slides a seguir e registre suas reflexões. Você acredita que a revolta da vacina foi uma manifestação de uma população desinformada e alienada, que não tinha consciência dos riscos que corria? Ou acredita que por trás da resistência e das revoltas contra as vacinas e medidas sanitárias dos agentes do governo havia uma crítica à própria República e suas políticas autoritárias e excludentes? Registrem! Fonte 2. A gota d'água. A revolta da vacina resultou de uma confluência de causas, especialmente de cunho social. A escravidão havia sido abolida apenas 16 anos antes, mas a população pobre, incluindo os ex-escravos, não era tratada como cidadãos plenos pelo governo. Essa parte da sociedade era ignorada nos seus pedidos de trabalho, moradia, direitos sociais, menos repressão. A vacinação obrigatória, com pena de multa e prisão, foi apenas um dos fatores que se somaram e fizeram explodir a insatisfação geral. Fonte 3. Cidadãos ativos, a revolta da vacina. A fragmentação social tinha como contrapartida política a alienação quase completa da população em relação ao sistema político que não lhe abria espaços. Havia, no entanto, uma espécie de pacto informal, de entendimento implícito, sobre o que constituía legítima interferência do governo na vida das pessoas. Quando parecia à população que os limites tinham sido ultrapassados, ela reagia por conta própria, por via de ação direta. A revolta da vacina permanece como exemplo quase único na história do país de movimento popular de êxito baseado na defesa do direito dos cidadãos de não serem arbitrariamente tratados pelo governo. Mesmo que a vitória não tenha sido traduzida em mudanças políticas imediatas além da interrupção da vacinação, ela certamente deixou entre os que dela participaram um sentimento profundo de orgulho e de autoestima, passo importante na formação da cidadania. Carvalho, 1987. O que aprendemos hoje? Compreendemos a questão da exclusão e da marginalização de grupos da população na Primeira República no Brasil e as suas relações com as políticas higienistas adotadas durante o período. Analisamos as motivações e as causas da revolta da vacina, considerando fatores sociais, culturais e políticos. Examinamos aspectos concernentes aos direitos individuais, à participação política e à cidadania, estabelecendo relações com a resistência às ações sanitárias do contexto. Então está finalizada a exposição do conteúdo. Espero que tenham feito anotações. A gente conversa aí na próxima semana.
Tchau, tchau.